explica a todos que os demônios são arrogantes, mas nasceram para serem derrotados pela energia espiritual mais pura, enquanto as pessoas que cultivam a imortalidade têm cultivado isso, mas infelizmente esse trabalho é enganoso e fácil de aderir a objetos. Mas é difícil ser refinado pelo corpo humano e apenas com um corpo espiritual natural como o do Rei Ron pode-se realmente utilizar energia espiritual pura. Ele diz, então, o velho mestre adotou o órfão Rei Ron e ensinou a ela as artes espirituais porque ele pensava que um dia poderia ser usado no caminho certo para eliminar o mal. No entanto, mais tarde, uma nova bruxa mais poderosa ocupou o trono, e a magia espiritual do Rei Ron foi aperfeiçoada. O velho mestre sabia que não podia esperar mais, então passou a responsabilidade de lutar contra o clã demoníaco para ela. A antiga mestra da ZTA passou a posição de mestra da ZTA para ela e, como resultado, para retribuir a bondade de sua criação, King Ron e a bruxa lutaram até a morte, mas não conseguiram derrotar uma a outra. Depois de exausto, ele finalmente levou a bruxa para o reino secreto, e graças a isso, a pureza da aura natural deste lugar selou a bruxa até hoje. No entanto, o velho disse que King Ron ficou gravemente ferida naquele momento e ele pensou que ela morreria, mas não esperava que ela voltasse à vida, e desde então sua personalidade se tornou arrogante e implacável. Lu Will, junto com todos os seus companheiros, fica impressionado ao ouvir tudo isso, pois pensava que era um favor de adoção, mas não percebeu que era um caso de exploração. Então ele pensa que qualquer um se sentiria chateado, e outro de seus companheiros confirma isso, dizendo que pensando bem, Kiron está um pouco triste, mas quem não se sente tão triste é o grande ancião, que diz que mesmo assim não é grande coisa sacrificar ela pelo bem da prosperidade da seda, mas agora que ela encontrou um apoio maior, é muito provável que ela tenha ressentimento em relação à seita divina. Dito isso, o grande ancião informa a todos que chegaram ao lugar onde o corpo real da bruxa foi selado, o que é impressionante, segundo Luyu, já que a energia espiritual pura daquele lugar é poderosa. No entanto, a presença dessas pessoas deixa a bruxa um pouco irritada, e com seu rugido, ela tenta assustar os visitantes, mas é impedida pelo grande velho que diz a ela que não se atreva, pois estão ali para fazer um acordo. E ao mostrar-lhe um selo, ele diz que depende dela se quer ou não sua liberdade que a bruxa está muito interessada, embora ainda esteja um pouco irritada. Ela pede ao velho que fale, e isso porque ela foi capaz de reconhecer o feitiço que o velho estava usando. O grande ancião, ao mostrar o feitiço, diz a ela que é assim que é, pois é um feitiço desenvolvido por mestres sucessivos para libertá-la temporariamente dos cultistas de sua aura. E enquanto ela tem que cooperar com eles na luta contra o inimigo, ele pode libertá-la de seu aprisionamento. Antes disso, as dúvidas da bruxa se fazem presentes, e ela menciona ao velho que com apenas uma garota ele foi capaz de zombá-la e manchá-la até hoje, perguntando se há alguém que não possa lidar nem mesmo com astúcia. E transformando-se em sua forma humana, ele diz que sim. Curiosidade sobre o tipo de pessoa que é ainda mais difícil do que ela, mesmo sendo o temível rei demônio Enkiru. Por outro lado, ele ainda espirrou, e isso se deve a uma caixa que ele não havia reivindicado por tanto tempo. Sua recompensa já estava empolvada e, como tanto tempo se passou e ele não sabe se essas coisas do sistema canino podem ser usadas para se defender contra forças divinas, mas levando tudo em consideração, ele diz que para esclarecer suas dúvidas deixará a senhorita Sonju dar uma olhada, já que no final das contas, bem, é uma cultivadora imortal. Segundo depois, Ayun mostra os artefatos para as meninas e quando olham, ambas ficam impressionadas e perguntam se ele quer usá-los para lutar contra a seita divina, o que ele ouve. Ele afirma que sim, mas por causa da reação das meninas, ele pensa que não são boas o suficiente e pergunta se são tão ruins. No entanto, é exatamente o oposto, já que as meninas, ao verem isso, ficam de boca aberta, pois o poder da seita é muito pior do que o desses artefatos. Mas pensando que ainda não são úteis, Ayun pergunta novamente se eles não servem para o que são, e ele responde que é claro que servem, já que as coisas do mais velho são preciosas demais e ele nunca tinha visto uma alma tão profunda antes. Yun diz que não é nada e são apenas alguns objetos pequenos que ele pegou por acaso, mas a garota, ao ouvir isso, diz que, como uma alma mágica magnífica é apenas um objeto pequeno para ele, Ayun diz que, neste caso, essas armas mágicas devem ser controladas pela senhorita Sonju para que ele possa lidar com a seita divina, cuja coisa faz as meninas reagirem dessa maneira. Mas antes disso, Oyun menciona que ela é imortal. Então ele sabe mais do que um mortal como ele. No entanto, se chamar de mortal é para o filho e não é tão conveniente, já que ele tem um artefato tão poderoso e ainda se chama de simples mortal, e também pede a ele para lidar com a seita divina. Ou é que, com tudo isso,
Ele está simplesmente testando seus talentos, já que está escrito no livro ilustrado que quando um amante com maior poder pretende se aposentar, ela escolherá um discípulo talentoso para transmitir o poder a ela, e com excitação ela se pergunta se é possível que ela tenha sido escolhida pelo mais velho para ser sua herdeira. Isso enquanto Kimon a viu e disse que ela já é uma tola. Kyayun faz tudo isso para que ela não fique assustada revelando sua identidade diante dela, e é por isso que Yun pediu a San Yue que lutasse contra a seita divina. No entanto, de acordo com o cultivo de San Yue, é simplesmente impossível controlar esses espíritos primordiais. Ayun, vendo essa mulher tão pensativa, ele se pergunta se talvez ela esteja com ciúmes e é por isso que está de coleira para que ela não esteja pensando em coisas insignificantes, e ao fazer isso a garota, ainda mais confiante, diz a si mesma que não importa, já que seu Pron deve ter um plano, dizendo de qualquer forma, essas pessoas da seita divina não são nada para se temer. Acompanhando o Rei Demônio, mais conhecido como a Bruxa, eles nos mostram como ele recebeu a energia do velho que comentou que colocou um talismã para o feitiço em seu corpo e agora pode se mover livremente até agora, mas é preciso lembrar que isso é apenas temporário, pois apenas aceitando o budismo dos 7 talismãs pode-se ser completamente livre, e então é hora de cumprir sua promessa. No entanto, essa promessa parece muito distante, já que a bruxa, ele acaba quebrando sua palavra e desfere um golpe de energia no grande ancião que, gravemente ferido, cai junto com os outros. A bruxa, com grande maldade nos olhos, menciona ao grande ancião que, se ele acredita que, após recuperar sua liberdade, continuará negociando os termos com ele, ameaçando de entregar os 6 talents restantes, ou então não se responsabilizará pelo que pode acontecer. O grande velho, sem medo de suas palavras, chamando-a de bruxa desprezível, incita-a a matá-lo se puder, pois, mesmo que ela o mate e ele perca a técnica do divino Kadu-Fu, mesmo que obtenha o amuleto do alívio do mantra, não será capaz de desfazer as correntes de seu corpo, algo que a bruxa sabe mais do que qualquer um e, portanto, usando seu poder sobre seu discípulo, diz a ele que não o matará, mas o adverte que, se não ouvir a ela, seus discípulos terão que sofrer e, se não prometer desfazer o feitiço, matará cada um deles. Mas enquanto ele dizia isso, a mesa de Red acaba caindo da mão de Lu Yui. Quando cai, acaba refletindo a aura de Sao Jiao Yun, que por iniciativa faz a bruxa recuar, e tudo isso devido ao fato de que o artefato ainda tinha alguma energia do suspiro de Ayun. A bruxa, impressionada com tal poder, comenta que esse sopro lhe é familiar e, lembrando um pouco, diz que é ele, pois apenas alguém como ele teria tal aura. E quando ela se lembra disso, seus olhos se abrem largos, mas pegando Lu Yu à força, ela pula e pergunta a ele se o conhece ou qual é a relação deles. O grande velho fica atônito ao ouvir que a bruxa o conhece e deduz, portanto, que eles estão certamente em Conluiu. E se esse for o caso, o velho comenta que a bruxa não pode continuar vivendo, enquanto se prepara para um feitiço. No entanto, a bruxa não vai permitir que aquele velho a machuque. Com seu poder, acaba invocando a espada papa, uma espada que causa grande dano ao velho, que pergunta como ele se atreve a fazer inimigos com ele ou se está procurando a morte. Mas sem se importar com suas palavras, a bruxa ordena a Lu Yu que vá procurar o talismã e o entregue a ela, ou então ela tirará a vida dele. No entanto, sem o desejo de se render e mesmo sofrendo com a espada roxa, ela diz à bruxa que mesmo que tire o talismã dela, ela não desfará o feitiço para ela, o que a bruxa não se importa muito, pois, rindo, pergunta a ele se ele acredita que ele, o 6º portal divino, é o único neste mundo que pode fazer o feitiço e, pegando Buiu, ela diz a ele e ordena a ele que o leve até onde ele está. Então, junto com o menino, eles acabam saindo da caverna Som, onde ele estava treinando. Ele recitou algumas palavras para controlar os artefatos que Ayun confiou a ele. No entanto, tudo isso é em vão, já que a garota, por mais que tente, não consegue fazê-lo e, por isso, Ki-hon fica chateado e diz que ela é estúpida. Mas graças ao fato de ela ter saído rapidamente para pegar, ainda há algum tempo, então Som se aproxima dela e diz que o velho Tony é um perdedor. Mas pelo menos ele é bom em magia espiritual, e se ele é bom espiritualmente, por que ele levaria alguém com qualificações tão baixas como discípulo? O que a garota responde dizendo que não é da conta dele. No entanto, mesmo que não seja da conta dela, pegando-a pelo braço, ele diz a ela que, se não fosse por ele, o marido dela não se importaria com ela enquanto direciona seu poder. Diz a ela para olhar muito bem, pois só mostrará a ela uma vez. Assim, ensinando a ela como fazer ou melhor, como saber como controlar os artefatos. E isso era tão forte que Som fica impressionado com o enorme poder desses artefatos. No entanto, a bruxa que estava chegando percebe isso e percebe que é apenas uma arma mágica e é uma pena que a arma mágica seja excelente. Mas a pessoa que lança o feitiço não é boa o suficiente ao enviar seu dragão de energia, que sem nenhum problema acaba destruindo um dos artefatos, e como estavam controlando, ele recebe grandes danos e antes disso,
O rei Hon pede a ele para acalmar sua mente. Essa explosão foi notada por Ayun, que preocupada correu rapidamente para o local da explosão. Enquanto se perguntava se era alguém da sexta porta divina, o dragão de energia ainda era um deles, tentando destruir os outros artefatos. Mas antes de fazer isso, foi destruído por Qihon, que, ao ver que era bruxa, perguntou a Luil se a deixavam sair para cuidar dela, chamando-os de estúpidos e ignorantes, mas interrompendo o que estavam fazendo. A bruxa diz, ela pede a Qin Hon para não fingir na frente dela, pois se não tivesse enganado ela com traiçoeiros truques, ela seria nada mais do que uma mulher derrotada. Mostrando a tabuleta de Red, ela pergunta qual é a relação dele com ele, cuja coisa a garota não responde, mas quando vê o artefato, pergunta se aquele é o sopro de seu querido marido, palavras que irritam e confundem a bruxa, que pergunta a ela quem é o marido. Como é possível que um homem tão gentil como ele possa estar com ela? Uma mulher astuta como ela, irritada com isso, assume que ela deve ter usado algum método sujo para seduzi-lo e com isso em mente ela lança o ataque com alguns ataques muito rápidos e isso é percebido por King Hon, que pensa que a bruxa foi selada o tempo todo. Esses anos e seu cultivo melhoraram tanto e com base nisso, ele se pergunta se é o primeiro gênio do mundo demoníaco e enquanto recebe danos da bruxa, ele nos confessa que em sua última luta, usou demais o Laura dado por seu marido e agora não consegue mobilizar nada. O que a leva a se perguntar se é possível que eles possam resistir ao golpe e quando parece que isso é o fim, uma aura familiar acaba protegendo-a do ataque, o que deixa a bruxa confusa, mas olhando para a grande figura atrás de King Hon, impressionada, ela diz que é o sopro condensado em uma forma divina de Aoyun. Irritantemente não é explicado que a fase divina está ligada à mente de seu mestre e mesmo que esteja a milhares de quilômetros de distância, ela o ajudará a proteger o que ele quer proteger. O que leva a se perguntar se aquela mulher e aquela família são realmente tão importantes em seu coração e com isso dito, a bruxa é lançada para trás pela grande figura e enquanto ela recua, ela fica impressionada pela poderosa vibração que ela tem, pois mesmo para um deus, é demais para suportar, e um homem tão poderoso quanto Aoyun. Por que ela se junta a Qihon? Diz a garota. No entanto, embora isso seja verdade, ela não acha que ele exista, já que o conheceu primeiro e se não tivesse sido selada por tanto tempo, Yun teria sido seu marido. E preparando seu chicote, ela diz que mesmo que tenha que usar todo o seu cultivo, não se importa, pois ela tem que provar que acerta, e assim ela lança isso, novamente enquanto diz que ela é mulher o suficiente, forte o suficiente para ficar ombro a ombro com ele. No entanto, no último momento, ele para, ouvindo uma voz familiar chamada Kiron, a bruxa. Quando vê o Yun, seus olhos se enchem de alegria, pois finalmente se encontraram novamente. No entanto, ao contrário da reação de Oyun, ele não parece se lembrar dela, e isso não é confirmado no momento em que a bruxa se aproxima de Oyun, já que o garoto reage de maneira inesperada, acabando por empurrá-la. E embora parecesse apenas um simples empurrão, não foi assim para a garota, pois houve uma pequena explosão. Enquanto Ayun se aproximava de Qihon e perguntava se ele estava bem, Qihon disse que não estava bem e perguntou por que ele tinha retornado subitamente ao que estava fazendo. Yu responde que viu da montanha que este lugar estava fazendo muito barulho, então ela voltou às pressas. No entanto, lembrando do que aconteceu, a garota agradece a proteção divina, pois, graças a ela, não fez nenhum movimento, e ainda seu marido não sabe que ela tem poder de cultivo. Ela finge abraçar Oyun e diz a ele que deveria ter voltado mais cedo, pois estava morrendo de medo. Ayun olha tristemente para longe e pensa que realmente achava que o mar divino era simples, mas estava errada, pois eles são muito rigorosos. Além disso, menciona que esteve coletando ervas para o cultivo de Misson, mas não deu certo, já que esqueceu na montanha. E no final é sua culpa por não conseguir proteger Qihon enquanto a bruxa se aproximava dele. Ao perguntar se realmente gosta tanto de Qihon, a bruxa, alertando um pouco Yun, pergunta a ela por que está tão abalada, já que foi apenas um pequeno empurrão. No entanto, ao ficar na frente dela, King Hon diz que não importa, pois ele protegerá sua amada. Diante disso, pergunta à bruxa o que ela quer, e ela responde com uma pergunta. Como ele ousa bater nela? Isso deixa confuso. Os dois pombinhos, vendo Yun, uma bruxa confusa pergunta se ele realmente não a reconhece, mencionando seu nome assim. No entanto, ele simplesmente diz que é um nome estranho, algo que incomoda a garota, que pergunta novamente se ele se esqueceu de todos os dias em que viveram juntos nas montanhas. Mas sem se lembrar, ele se pergunta como poderiam ter vivido juntos, já que não se lembra de ter vivido com tanta beleza. No entanto, assumindo que é um caso de identidade equivocada, ele quer colocar isso a seu favor e finge que se conhecem há muito tempo, quase não a reconhecendo. Isso deixa a bruxa feliz, pois finalmente conseguiu o que queria. Ela lembra
o que a deixa muito feliz e animada. Ela se pergunta se ele se lembra dela, então deve se lembrar da promessa de se casar com ela. No entanto, a garota acaba desapontada no momento em que ele finge, e a bruxa se apresenta como outra pessoa. Antes disso, com o ânimo no chão, ela se pergunta por que Aoyun ainda quer escolher aquela mulher em vez dela, perguntando onde exatamente ela é inferior a ela, enquanto envolve o braço ao redor dela e pede a Aoyun para olhar bem, mostrando os ambos da mesma perspectiva. Ela pergunta, onde há algo inferior a ela? Neste momento, um de seus pensamentos é que, na realidade, é claramente melhor do que ela rapidamente antes que ela admita que realmente não há lugar inferior. Mas a diferença é que Kiron e ele se amam com um amor puro, sendo este o último argumento que quebrou as costas do camelo para a bruxa que, com lágrimas nos olhos, o acusa de ser um mentiroso desleixado e um homem mau, ficando realmente chateada com isso e dizendo que não quer vê-lo novamente. Em resposta a isso, ela não diz nada, mas em seus pensamentos, ela diz que seus olhos são muito familiares. Quando ela percebe que a garota está tentando sair, ela tenta impedi-la, mas isso não será possível, pois enquanto a garota está saindo, Bueno diz muitos insultos a ela. No entanto, quando ela sai, Aoyun ainda se pergunta de onde ele a viu entre demônio, o que faz sua noiva se aproximar dele e perguntar se ele realmente a conhece. Aoyun nega, dizendo que ela estava apenas mentindo, mas menciona que essa mulher é muito estranha e ele acredita que é muito provável que ela seja a professora do Mar Divino, e é por isso que ele quer perguntar a Sonia. Mas como ele não a vê, pergunta onde ela está. No entanto, Lu Yu, olhando de longe, surpreendido, se pergunta o que ele acabou de ver, pois até mesmo a bruxa é sua amiga. Em resposta a isso, ele diz que não tem nada a ver lá, por isso vai embora. No entanto, quando estava planejando sair silenciosamente, alguém acaba dizendo para ele parar. No entanto, lamentando o caso. É assim que vamos encerrar este vídeo, mas se você gostou, deixe seu like, sem mais delongas, para dizer tchau.